Boa noite, pessoal. Hoje, infelizmente, eu acho que a casa vai ficar vazia mesmo por conta da chuva, né? Bom que sobra mais avisos de comida para nós. Final de semana agora passou, foi feijoada. Baixa um pouquinho. Foi feijoada. A porção aí é mais ou menos 1 quilo. Acompanha arroz, couve, farofa e ainda sobrou alguma coisa para retirar aqui. Acho que tem promoção de valor, porque no fim de semana era 45, mas agora deve estar num preço mais acessível. A encomenda lá na livraria ou através do telefone lá da livraria também. Dia 26 agora de março, nós teremos o almoço à italiana. Vai ser no Espaço Bom Jardim, aqui na Estevão Pernet. E o cardápio vai ser o seguinte: caponata de berinjela, nhoque ao sugo, nhoque à bolonhesa e sobrecoxa de frango. O convite dá direito também à sobremesa e uma cartela de bingo. Mas as bebidas são à parte, tá? Teremos refrigerante e água. Ingresso também lá na livraria. Dia 26/3, com início ao meio-dia e término às 4 horas da tarde. Divulgamos também o encontro amigo de apoio aos enlutados, todas as quartas-feiras, através do Zoom. Então, de casa mesmo a gente assiste, manda para um colega, para um parente que está precisando disso. Quartas-feiras, às 20 horas. O ID e a senha a gente pega também lá na livraria. Bom, fora isso, os nossos cursos estão em andamento, ciclo básico de espiritismo, curso de educadores espírita, a escola de aprendizes de evangelho não há mais vagas. Mas temos a evangelização espírita infanto-juvenil, grupo de estudo Boa Nova, a mocidade espírita e o principiante espírita. Começaram, geralmente, aí, acho que eles começaram todos em fevereiro, mas acredito que ainda dá para pegar o bonde andando. Bom, os nossos trabalhadores da noite. Eu estou apresentando. A expositora, melhor dizendo, é a nossa amiga Beatriz Barro. Ela vai falar sobre as figuras das mulheres no Espiritismo, né, Beatriz? Em homenagem ao dia de todos vocês. O Evangelho, a mensagem e a prece inicial, pelo nosso irmão Antônio Carlos. As vibrações gerais do passe, o nosso amigo Rubens Brizuenha. A vibração da água e a prece final, pela Rosângela Guido. Então, um bom trabalho para todos nós. Que Jesus nos acompanhe. Tá bom. Boa noite a todos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição e reencarnação. A ideia que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra encontra-se em muitas passagens do Evangelho. Se essa crença fosse um erro, Jesus não deixaria de combatê-la, como fez com tantas outras. Longe disso, porém, ele a sancionou com toda a sua autoridade e a transformou num princípio, fazendo-a condição necessária quando disse: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E insistiu, acrescentando: não te maravilhes de eu ter dito que é necessário nascer de novo. Mensagem do livro Ainda Hoje, de Chico Xavier. Não repouses na estrada, segue à frente, ontem, hoje, amanhã, constantemente. Marcha ao doce clarão que te ilumina. Jesus é o sol de amor que nos espera, em resplandecente e excelsa primavera, no lar eterno da união divina. Então agora vamos
a serenar os nossos corações. Vamos unir o nosso coração ao coração de Jesus e vamos rogar a Ele que, por acréscimo da sua misericórdia, Ele possa estender todo o seu amor, toda a sua luz e toda a sua paz sobre nós, para que tenhamos uma semana de muita paz. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Tá ótimo, tá bom, sim. Obrigada. Hoje nós vamos, então, conversar um pouquinho, né? Nós tivemos no dia 8, o Dia Internacional da Mulher, e nós sabemos que a história da emancipação feminina no Ocidente é um suceder de episódios dolorosos, difíceis. Nem sempre a mulher ela pôde administrar a sua própria vida. E Platão, que foi um filósofo grego, 427 anos antes de Cristo, justamente com o seu mestre, o filósofo Sócrates, que eles já eram considerados os precursores das ideias cristãs e do espiritismo. E ele já naquela época ele afirmava: um Estado que não forma nem educa suas mulheres é como um homem que treina apenas com seu braço direito. Isso significa que, com o tratamento de inferioridade, de submissão ao sexo feminino, a organização de uma sociedade se torna incompleta, desequilibrada, injusta. Então, as mulheres das gerações passadas, elas não tiveram muitas escolhas. Descobriram, mesmo sem experiência e com todas as circunstâncias adversas, que as suas reais necessidades e potenciais precisariam ser muito batalhadas. Tiveram que vencer medos, preconceitos, derrubar mitos, contrariar pessoas afetivamente importantes. Tiveram que ter audácia, o que não era esperado dela. Sabemos que essa luta ainda continua, mas nós já avançamos bastante. Mas na época da publicação do Livro dos Espíritos, que foi em 18 de abril de 1857, essa mesma época era onde as opressões femininas elas eram intensas. E o machismo, ele se perpetuava desde o início das civilizações. Porque se a gente voltar lá atrás, as mulheres elas eram puxadas pelos cabelos, elas eram consideradas sem almas, e aí a gente vai por aí afora, né? Mas Kardec ele já valorizava e analisava a mulher. Nas questões 817 e 818 do Livro dos Espíritos, ele deixa claro que, diante de Deus, o homem e a mulher possuem funções diferentes, mas possuem os mesmos direitos. Ele deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir. Então, essa função diferente a gente percebe pela maternidade. A mulher é que materna, a função da mulher é dada à maternidade. E isso o torna mais sensível, cuidadora, educadora, protetora, dócil, mas os direitos são os mesmos. A inferioridade da mulher, ela vem do abuso da força sobre o homem. Os homens pouco avançados é que acredito que no ponto de vista moral é a força que vai fazer a diferença. E isso são resquícios do homem primitivo, que ainda impacta sobre o nosso processo. Mas desde a década de 60, em 1960, as feministas passaram a ter mais êxito nas suas reivindicações. E hoje, atualmente, a mulher trabalha fora,
muitas são empresárias, outras ocupam profissões que antes eram ocupadas só pelos homens, ajudam na economia doméstica, ocupam cargos de alto escalão. Mas o mais importante é que agora ela pode decidir sobre as suas escolhas e aptidões. Não importa o que ela queira fazer, mas que ela possa decidir, ela tenha essa voz. E eu achei bem interessante que Rossandro Kenge, ele diz assim, ele é um homem, ele está colocando que as nossas vantagens, né? Que a mulher ela tem trabalhado mais que os homens. Aí os homens depois vão ver se é verdade ou não, não sei. Possui grande capacidade intuitiva. Os desvios éticos, eles são menores que quando a gente compara com os homens. E elas são mais estudiosas que os homens. Será? Não sei. E ele completa, estão se impondo pela doçura e não pela submissão. E isso é uma grande verdade, né? Aquela opressão já vai saindo fora e a gente vai tendo a doçura, sendo capaz dela mostrar seu conhecimento, sua inteligência, suas capacidades. E ainda ele completa que cabe à mulher liberar o homem do seu machismo. Então, a gente vai caminhando, né, nessa luta, mas quando a gente compara com as mulheres, né, do Oriente, a gente percebe que a gente já avançou bastante. E a filosofia espírita, ela deixa clara a igualdade entre os sexos. Eles falam assim, somos espíritos e é no espírito que se radica o ser, a inteligência, a memória, a identidade, o sentimento, sendo o corpo apenas uma veste temporária. Como espíritos, podemos reencarnar como homens ou como mulheres. Somos essencialmente iguais. O espírito não tem gênero. Nós vamos alternando, ora como homens, ora como mulheres, de acordo com a necessidade evolutiva de cada espírito. E Kardec, nas suas pesquisas e estudos sobre os fenômenos mediúnicos, ele sempre trabalhou com médiuns que eram mulheres, femininas. E ele se casa com Amélie, que depois ele chama sempre de Gabi, que era uma mulher intelectualizada, era 9 anos mais velha do que ele, e isso era inadmissível na época em que ele se casou. Mas os dois, eles militam pela educação da mulher, ele defende o voto feminino, a possibilidade das mulheres se tornarem médicas, o que também era impossível naquela época, era proibido, né? Então, nós vamos ver um pouquinho essas mulheres no espiritismo, começando aí por Amélie Gabriele, que foi a esposa de Kardec. Ela esteve aqui por 88 anos. Ela era conhecida como a dama do espiritismo, porque ela ajudou muito na codificação da doutrina. E ela era filha única, e desde cedo ela se dedica aos estudos. Numa época em que a mulher era criada exclusivamente para casar e criar os filhos, ela se impôs acima desses preconceitos sociais. E ela se tornou escritora de obras pedagógicas, professora, artista. Ela falava o latim, o grego. Ela tinha pleno domínio da sua língua, o francês. Ela se dedicou às artes, à literatura, estudou música, dança. Enfim, muito bela a sua história. Ela escreveu 3 livros num período de 4 anos. E o professor Rivaio, quando ele soube desta mulher com todas essas habilidades, ele quis conhecê-la. E, quando foi em 1932, eles se casaram.
E o reencontro destas duas almas, desses dois espíritos, ele representou a união de almas afins. Eles estavam muito comprometidos com a missão que eles vieram cumprir aqui na Terra. Eles desempenharam um importante papel no roteiro evolutivo da humanidade, porque muito se avançou com essa chegada do Espiritismo, a nossa terceira revelação. Eles tiveram uma filha adotiva com 3 anos, mas quando foi com 8 anos ela desencarna. E em 1850 eles começam as notícias das mesas girantes e Kardec se propõe a estudar cientificamente. E a Gabi, ela está ao seu lado, porque Kardec inicialmente era descrente de todos esses processos. Tanto é que ele vira a mesa, ele quer saber se não tem ninguém escondido, ele faz uma pesquisa, é um estudo de observação, é um estudo científico. E em 1857, então, foi lançado o Livro dos Espíritos, com o apoio da Amélie. Em 69, ela fica viúva, mas como ela já estava bem entrosada com todo o trabalho de Kardec, ela continua a divulgação do Espiritismo, até 1833, quando ela veio a desencarnar, ela tinha 88 anos. E Gabriel Delano, então, ele fala, Madame Kardec é verdadeiramente a mulher forte do Evangelho. Então, nós teríamos bastante coisa, né, se a gente fosse falar mais só dela, mas como nós queremos mostrar aí outras figuras que foram importantes para nós, então, nós vamos deixar para uma outra vez, para conversar um pouquinho mais sobre ela. Alta de Souza, ela ficou 25 anos só encarnada, ela morreu jovem. Ela foi uma poetisa brasileira do Rio Grande do Norte. E ela teve que vencer 2 preconceitos, de ser mulher e de ter a pele escura. Mas ela ficou órfã, aos 3 anos de idade, ela foi criada com a sua avó em Recife, numa chácara. E lá a sua avó cuidou dela e dos irmãos com professores particulares. Quando foi com 11 anos, ela foi para um colégio dirigido por freiras vicentinas e aprendeu francês, inglês também, literatura, música, desenho, muito inteligente. Aos 14 anos, ela já recebeu o diagnóstico de tuberculose. E aí ela precisou se afastar da escola, interromper os estudos, mas como ela era muito inteligente, ela deu continuidade por si só. Ela era autodidata. E ela continuou estudando, pesquisando. E aí, com 16 anos, ela já estava escrevendo. E com 18, ela já escrevia para jornais e revistas. Isso, nessa época, foi um assombro, ela era muito especial, porque somente os homens tinham esse espaço. Mas a sua poesia circulou sobre todo o país. E mesmo depois que ela desencarna, ela passa as suas poesias através de Chico, de Divaldo. E a gente tem, depois que todo mundo conhece, né, a campanha da Fraternidade Alta de Souza, que começou na Rua Maria Paula, na Federação Espírita Brasileira. Depois nós tivemos aqui na Casa Transitória também. Então, eles arrecadavam alimento, mas junto ia uma mensagem espírita. E Divaldo também, lá na Mansão do Caminho, ele teve e tem a participação da sua poesia. Então, ela é uma pessoa muito marcante no Espiritismo. Nós tivemos a Amélia Rodrigues. A Amélia Rodrigues ficou conosco 65 anos. Ela foi educadora, teatróloga, e foi importante na sua época, porque ela, mesmo depois que ela desencarnou, ela continuou escrevendo pelo intermédio de Divaldo. Então, as suas poesias são belíssimas. E a gente tem muitos livros. Chico mesmo, no Parnaso de Além Túmulo, tem poesias dela. Zilda Gama.
Zilda Gama faleceu com 90 anos. Ela era de Minas Gerais, de Juiz de Fora, e era adepta da doutrina espírita desde pequena. Ela psicografou a primeira mensagem assinada por Kardec. E durante 15 anos ela assumiu a direção das psicografias. Então ela veio antes de Chico Xavier e foi a primeira médium a obter do mundo espiritual essa substancial literatura espírita que causou grande sensação quando apareceram as suas obras mediúnicas. Muito nós devemos a Zilda Gama. Ivone do Amaral Pereira, né? Ela também ficou conosco durante 84 anos. Ela desencarnou em 1984, agora no dia 9, foi aniversário da sua partida. E ela era costureira e médium, muito simples, autora de diversos livros também. E a sua principal obra foi Memórias de um Suicida. Isso porque a sua última reencarnação foi como Leila Vilares, uma jovem espanhola que se suicidou no Rio Tejo. Então, depois ela teve todo um processo de resgate e isso ela guardou com ela. Toda a obra dela é em proteção aos suicidas. Ela tem sempre uma mensagem, ela tem sempre um trabalho ligado aos suicidas. Ela teve muitos exemplos de bondade e de caridade, porque seu pai era um comerciante, mas ele era desprendido dos bens materiais. Ele, até uma época, se endividou para poder favorecer alguns necessitados. Então, foi com os pais que ela aprendeu, porque eles recebiam em casa, com muito carinho, criaturas sem recursos, mendigos, eles eram acolhidos na sua casa. Então, ela foi crescendo com aquele carinho e com a caridade. Foi esse exemplo, é o que a gente precisa, né? Para a nossa vida, para passar para os nossos filhos, para os nossos netos. Menos falar, mas mais ação, exemplificar, para que a gente realmente, aquela mensagem permaneça, né, na pessoa. E ela teve vários episódios de catalepsia. Logo com 29 dias de vida, ela teve um acesso de tosse, uma sufocação, e ela foi dada como morta. E o velório já estava acontecendo, mas a sua mãe, que era muito devota de Maria de Nazaré, rezou, foi para um canto, para uma outra sala, até que depois escutaram a criança chorando aos prantos. Mas ela, desde pequenininha, de 4 anos, ela já se comunicava com os espíritos. Ela via como se tivesse encarnado. E por ela ter essa mediunidade tão aflorada, é que ela teve uma infância difícil. Logo com 12 anos, ela já estava lendo o livro dos Espíritos, o Evangelho. Com 13 anos, ela já estava frequentando as sessões para que ela pudesse se equilibrando. Aos 16 anos, o fenômeno de catalepsia se repetiu. E assim foi se repetindo várias vezes nesse período. E esse período que ela saía do corpo, ela aproveitava para crônicas, para reportagens, romances. Então, ela via algumas coisas do lado de lá e depois ela escrevia. Ela também possui uma mediunidade muito grande de efeitos físicos, mas ela não gostava desse trabalho. O que ela gostava mesmo era do receituário homeopático, das incorporações, do desdobramento. Ela gostava de ajudar, de fazer a caridade. E ela foi devota, ela tinha um carinho especial com os suicidas, e ela lia nos jornais se tinha algum suicida e ficava rezando por eles. E tanto ela rezava que depois, quando esse suicida se reequilibrava, ele vinha passear com ela, de braços, no casarão onde ela morava.
E eles eram tão reais que às vezes ela não sabia se eles estavam encarnados ou desencarnados. Mas aí ela veio a falecer, ela teve um AVC com 54 anos e depois, quando ela precisou fazer uma cirurgia por causa de uma trombose, ela desencarnou. Nós temos também a doutora Marlene Nobre. Ela foi uma médica, ela desenvolveu um trabalho belíssimo à frente da AME, que é a Associação Médica Espírita. Nós temos a nossa querida Suelica Alda Schubert, que agora vai fazer 2 anos, ela esteve muitas palestras aqui conosco, escreveu vários livros e deixou sempre para nós uma mensagem importante, que é de refletir na fé, aquela fé raciocinada. Ela fazia dos seus livros, era um estudo, para que a gente estudasse, para que comparasse, para que se aprofundasse, para que a gente compreendesse realmente o significado da doutrina e principalmente da nossa fé. Então, nós vamos, a luz já está acesa, né? Nós vamos ter que dar aqui uma abreviadinha, mas nós vamos para os nossos agradecimentos. Sinceros agradecimentos a cada espírito benfeitor, porque eu falei alguns, mas nós temos muitos, que fez e continua fazendo a diferença no progresso da humanidade. Nós vamos também agradecer a todas as trabalhadoras deste belo recinto, desta casa que nos acolhe. Nós temos pessoas maravilhosas que não nos... O carinho, que é o principal quando a gente adentra essa porta, é o que a gente tem dessas queridas trabalhadoras desse paz e amor. E a você, mulher, presente aqui nesse salão, que luta, que vem passando por dificuldades, está sempre aí, à frente, para que a gente possa sempre crescer. E eu vou deixar uma mensagem do Chico Xavier. Saudamos todas as nossas irmãs encarnadas no mundo, desejando que, sob a bênção de Deus e de Jesus, prossiga em auxílio e cooperação com os homens, entre o cumprimento do dever e a expressão dadivosa da ternura, consoante exemplificou o nosso inesquecível Mãe Espiritual, Maria de Nazaré. Muita luz, muita paz nos vossos corações. Tá bom. Mulheres, a grande criação de Deus. Obrigado a todas vocês. Muito bem, depois de recebermos esses ensinamentos numa palestra tranquila, serena, onde nos foi apresentado um pouco de ilustres mulheres que tanto contribuíram com o Espiritismo e deixando um legado do que é a prática do bem, do que é a caridade. Vamos nos preparar agora, dando sequência aos trabalhos para os passes da noite, pedindo aos trabalhadores que tomem seus lugares. E com o pensamento elevado a Jesus, mentalizando Ele à nossa frente, mais ao alto, lembrando que o próprio Jesus nos disse, onde quer que nos reuníssemos em seu nome, aí também Ele estaria. E aqui estamos, Senhor Jesus, primeiro agradecendo a vida, segundo, trazendo nossos corações, nossa mente, para que o Senhor nos abençoe e que através deste passe, esta luz possa entrar pelos nossos coronários, seguindo pelos nossos centros energéticos, indo para o frontal,
laríngeo, chegando até o cardíaco, passando pelo gástrico, chegando no esplênico, básico, e nos reequilibrando. Vós que sois Deus, sabe de nossas necessidades, de nossas angústias, nossas dores. E na fé que temos em Ti, Senhor Jesus, temos a certeza que sairemos daqui bem melhores do que chegamos. Que as dores possam ser aliviadas, porque tem aqui missionários espirituais que chegam com o propósito de nos auxiliar, de nos tratar. Agradecemos profundamente por este momento e que saibamos levar estas energias, estes bálsamos de cura para o nosso dia a dia, através da prática do bem, nos corrigindo, melhorando um pouco a cada dia. E vamos dar sequência com as vibrações da noite, já que tanto recebemos, por que não então doarmos um pouco de amor através de nossos pensamentos? Já sabemos que o pensamento são ondas que chegam aonde quer que colocamos os nossos pensamentos e as nossas intenções. Então, com o coração cheio de alegria, vamos vibrar pela paz no mundo, tão desejada, tão necessária que se faz. Que teus missionários, Senhor Jesus, consigam tocar o coração e a mente desses governantes, para que compreendam a necessidade do acordo, para que compreendam a necessidade de governarem para os povos. Que esses missionários consigam chegar até esses irmãos que perderam tudo, quer seja nas guerras, nas catástrofes. Possa esse alento, este abraço fraterno, carinhoso, chegar a cada um desses irmãos. Irmãos enfermos, irmãos sem o básico de alimento, que sejam ao menos envolvidos na sua paz, na esperança de que daqui a pouco tudo será melhor. Que a sua luz, esses missionários, Senhor Jesus, possam chegar até o nosso Brasil, um país imenso na sua territorialidade e que possui uma imensidão também de diferenças sociais, onde muitos passam por tremendas necessidades. Nos auxilie a aprendermos a cuidar desses irmãos também, fazendo aquilo que for possível. Ao menos uma oração a estes irmãos. Envolva com a sua luz, Senhor Jesus, esses irmãos que perambulam pelas ruas, muitas vezes sem endereço para voltar,
já totalmente entregues a todo tipo de vício. Envolva os irmãos que vivem na solidão. Muitas vezes dedicaram suas vidas, quase que toda, para alguém, para alguns, e hoje são esquecidos. Por que não até dentro da própria casa? Abençoa, Senhor Jesus, nossas crianças, que saibamos educá-las para que sejam instrumentos do plano maior que irá conduzir junto desses mentores o planeta Terra ao planeta de regeneração. Que essa luz possa envolver nossos familiares, entes queridos, que consigam compreender a necessidade do alimento espiritual, pois só assim as dificuldades, os obstáculos do dia a dia serão transpostos de forma mais leve. Que tua luz, o teu amor possa chegar aos nossos lares, entrando pelas nossas portas, abençoando aqueles que lá estão, aqueles que lá residem, recebendo este abraço fraterno. E como é gostoso receber esta luz em nossa casa, Senhor Jesus. Que esta luz visite cada cômodo, cada canto ali existente. Nossos pisos, paredes, tetos possam ser agraciados com esta luz, e toda forma menos feliz ali existente, por um motivo ou outro, possam ser amparados neste momento, levados até um local permitido por vós, e que possam nos desculpar. Por fim, que tua luz possa nos envolver, seres pequenos e falhos ainda, mas queremos muito sermos melhores. Queremos muito, porta para fora das igrejas, dos centros, conseguirmos praticar os seus ensinamentos e sermos partes desta família que tem em ti, Senhor Jesus, nosso modelo e guia. Abençoa a cada um de nós. Que assim seja. Amém. E agora vamos mentalizar nossos vasilhames de água que trouxemos, os que estão em nossos lares, os filtros, caixas d'água, e assim rogando ao nosso Mestre amado Jesus, que essa equipe da espiritualidade, índios, caboclos, biólogos, terapeutas, adentrem uma mata esplendorosa, com árvores frondosas, campos de flores, e assim eles vão recolhendo cada substrato que estamos necessitados, folhas, cascas de árvores, sementes, e vão levando aos laboratórios espirituais, macerando, transformando, e vão depositando toda esta medicação através do pensamento, depositando em nossos vasilhames, que sejam transformados em analgésicos, em antidepressivos, antihipertensos, medicamentos para diabetes, tranquilizantes, tudo aquilo que necessitamos. E assim,
possamos ingerir essas águas 2 vezes ao dia, em pequenos goles. Quem toma um medicamento diário, esse medicamento será potencializado. Mas o mais importante é termos fé, acreditarmos nessa transformação desta água e levarmos o nosso pensamento a Deus antes de ingerir essa água. E essa água dentro do nosso corpo, indo para aquele órgão que estamos mais necessitados. E esse tratamento se mantenha durante toda esta semana, para que possamos nos sentir melhores, mais fortes, energizados. E assim, sempre agradecendo. Agradecemos a Deus, aos mentores desta casa, aos nossos mentores individuais, por todas as bênçãos que recebemos. E eu gostaria de agradecer especialmente hoje por estarmos aqui, por termos um teto, por termos o alimento na mesa, por nossa casa não estar sobre água, por podermos termos uma cama com um lençol quente, aconchegante, e podemos termos uma noite de sono repousante, revigorante, para que possamos amanhã estarmos bem e sentirmos bem durante toda esta semana, sempre levando nosso pensamento a Jesus e sentir a energia desta casa bendita de paz e amor que tanto nos dá, que tanto nos consola. Que assim seja, graças a Deus. Que tenhamos o bom retorno aos nossos lares. Uma boa semana para todos, com muita paz, com muito trabalho e muita saúde, né? Eu vou ter aula. Eu tenho aula lá em cima, tá bom? Tudo bem? Até quinta, se Deus quiser. Tudo bem?